Dou a Minha Palavra, um podcast e canal do YouTube da Algures para conhecer artistas. São conversas informais sobre a criação artística e a vida. Procura-nos em alguresalgures.pt. Olá! Olá, Susana. Olá, Bru, muito bem-vinda aqui a este nosso ciclo de entrevistas. Dou a minha palavra, é um gosto ter-te na nossa programação da Algures, contar histórias e aqui a conversar connosco. Portanto, estamos assim super felizes Eu de também, te eu que ter. agradeço. E vamos já começar assim a conversar. Eu passo-te já assim a palavra, que é assim uma pergunta mega difícil, que é: quem é a Brujunça? Ui, como diz, eu sou muitos, não é? Já dizia o poeta, eu sou muitos. Nós somos muitas pessoas numa mesma pessoa, mas definindo-me assim de uma maneira muito breve, ou seja, naquilo que eu faço, porque também nós somos mais do que aquilo que fazemos, não é? Não é ou seja, não somos só aquilo que fazemos. Conto histórias, mas também faço muitas outras coisas. Quem é que eu sou? Olha, nasci em Évora, que acho que é uma coisa que me define a nossa raiz, ou seja, e é lá que está o meu lado mais calmo e mais plano, e o gostar de olhar para longe, talvez seja pela planície, que nos faz sempre olhar para lá do caminho. Tenho esse olhar, essa vontade de ir mais longe e de caminhar, algo que também fui descobrindo com o tempo. De resto, sou uma pessoa muito simples, gosto das coisas simples do dia a dia. Nesta altura, por exemplo, adoro os figos que estão por aí já nas árvores. Eh, Gosto de conversas que não acabam, gosto muito das manhãs, mas também gosto muito das noites. Se eu pudesse, eu dizia muitas vezes isto: se eu pudesse, prolongava a manhã e prolongava a noite. E depois, ali, no período da tarde, dormia uma cestinha e tinha a minha vida muito feliz, não é? Eu gosto muito de acordar cedo e estar de manhã cedo com as pessoas e o serão, que nós chamamos de serão. Gosto da partilha, gosto de conversa, gosto de estar, gosto de ouvir, gosto, sei lá, somos tantas coisas, em tantos sítios diferentes da nossa vida, mas gosto de ler, ou seja, nesta coisa que eu faço de contar histórias, de encontrar pessoas, de conhecer pessoas. Enfim, é tão difícil definirmos quem somos. Nós Verdade. estamos a olhar para um espelho e dizemos: "Sou isto", que somos isto, aquilo e o outro, e às vezes Sim, temos que ser coisas diferentes, em sítios diferentes, com pessoas diferentes. com Acho que o certeza. segredo é esse, é que não sermos nós mesmos, ou seja, não é não sermos nós mesmos, é não sermos o mesmo com todas as pessoas, porque cada pessoa nos pede uma coisa de nós diferente, ou ligamos-nos a elas de forma diferente. Temos conexões diferentes com cada um, energias diferentes. Eu acho que isso é o bonito da relação, ou seja, com cada um, há fios de nós que se puxam, que não se puxam com outros. Acho que é isso. Acho que Sabes é que isso, Susana. uma das pessoas que eu entrevistei, a Patrícia Ubeda, dizia assim: hoje, 10 de setembro, às 15h06, que é a hora que nós estamos aqui, eu sou isto. E contigo aqui sou isto. E é muito bonito. E isso também vem traduzido de alguma forma nas histórias todas que vais contando. Sim, 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 sim. Ou que vais escolhendo para contar. Também, claro que sim. As histórias têm que passar por nós. E isso é uma coisa que eu digo muitas vezes quando me perguntam, eh, professores, os pais, pessoas que são curiosas por esta área de contar histórias e da mediação da leitura, como é que se faz? Eu digo: olha, primeiro tem que passar por dentro. E de facto é verdade, nós não conseguimos transmitir aquilo que não gostamos e que não temos. A minha avó dizia muitas vezes: filha, se não tiveres uma moeda no bolso, não a consegues dar, se não gostar de uma coisa, não a consegues transmitir. E é verdade, ou seja, nós vamos buscar aos livros e encontramos neles espelhos de pontos nossos. Até podem ser dúvidas que nós também temos. Os livros não têm que dar só respostas, pelo contrário, também podem levantar questões, mas e coisas que a gente nunca tinha pensado e que ficamos a pensar a partir de um livro, de uma história. Pá, isto nunca me tinha passado pela cabeça, mas isto faz parte de mim também. Eu também quero saber esta resposta, ou eu também tenho esta dúvida. É muito interessante, e é verdade, ou seja, aquilo que nós procuramos nas histórias e nos livros,
também reflete aquilo que temos cá dentro, seja dúvida, resposta, pergunta, forma de ver o mundo, de pensar. É verdade. Tu és contadora de histórias, és mediadora da leitura, tens um projeto que é o Conto por Ponto, Uhum. há bastante antigo também. Como é que tu te defines nessas, ou seja, o que é que tu vais buscando a cada um dessas, porque, por exemplo, mediação da leitura e a narração oral estão ali num lugar muito próximo. Como é que tu distinguirias essas duas facetas? É uma boa pergunta, e acho que é um caminho que nós vamos construindo até individual e percebemos como é que nós separamos, as águas. A narração oral para mim veio, desde muito cedo. Eu costumo dizer, que tive muita sorte, tive uma avó que me cantava, muitas canções, portanto eu não me lembro a primeira vez que ouvi uma música, porque sempre fez parte. Uma mãe que me contava muitas histórias e uma professora também que me contava histórias. Portanto, a oralidade foi o meu primeiro contacto com a palavra. E através dos textos mais simples, as rimas, as canções de embalar, as orações, porque minha avó era muito religiosa, portanto, havia esse lado. Lembro-me das canções de roda nos pátios da escola, portanto, para mim, a oralidade está muito ligada a esse lado da primeira infância, da nossa primeira biblioteca, que para mim tem muito a ver com hum, essas, essas histórias que estão ali na boca, quando nós nascemos, por quem nos cuida. Portanto, a narração oral para mim nasce aí nesse espaço de colo, de brincar, principalmente, porque todos esses textos só fazem sentido no ato de brincar, né? Quando nós olhamos para esses textos, as rimas, as lenga-lengas, as canções, vimos coisas que transcritas não parecem fazer sentido, porque elas só o fazem de facto na boca, que Uhum. acrescenta o brincar, o ritmo, o gesto, a musicalidade, o movimento, e aí elas vivem em pleno. Portanto, a narração oral para mim vem, desse lado lá atrás meu do brincar, com as palavras. Mais tarde cheguei aos livros, bastante mais tarde, é que me entreguei ao universo do livro e descobri o livro-álbum, então, quando já estava a estudar na universidade, e foram sempre 2 mundos que viveram dentro de mim e eu não sabia onde é que os havia de colocar. Eles às vezes, como tu dizes, também se misturam, acrescentam-se, porque também sei que não dá para escolher entre a oralidade e a leitura, ou seja, como a gente escolhe entre o sol e a lua, também não dá. Eles vivem lado a lado para mim e vão-se complementando e ampliando-nos a nós próprios. A oralidade e a narração oral é aquela palavra que vem, diretamente por dentro, ou seja, é o estar, em casa, é o estar, numa proximidade muito grande com o outro e que vem uma palavra, dita, contada, cantada, nesse contexto tão íntimo e tão de colo, tão dirigida, ao outro. A leitura também o é, e quando é fomentada desde a primeira infância, ou seja, e pessoas que têm livros em casa e famílias que leem, hum, e vem através do livro que nos abre outros mundos, ou seja, é um elemento físico que nos leva para outro lugar, mas de facto parece que eles andam aqui casados. Os livros de pano surgem dessa oralidade, ou seja, um dia que eu me vi perante ir contar para bebés, e o que é que eu vou contar para bebés? O que é que eu vou contar para bebés? Eu perguntei à minha mãe: "Oh mãe, o que é que tu me contavas a mim?" Ela disse: "Oh filha, aquelas coisas, as lenga-lengas, as rimas, as trava-línguas", Yeah. e eu digo assim: "É isto", ou seja, parecia que tinha descoberto a pólvora. É isto que há gerações e gerações toda a gente faz, ou seja, contar de avós para netos, dos pais para filhos, e agarrei nesses textos que vivem na boca e que só fazem sentido na boca para mim. Todas essas lenga-lengas, essas rimas, esses jogos, esse conhecer, do corpo, ou seja, todas aquelas lenga-lengas corporais que nos primeiros tempos de vida nos ajudam a conhecer a nós próprios e a centrarmos no mundo, e passá-los, para livros de pano. Portanto, os livros de pano transportam essa tradição oral, não têm, o texto escrito, portanto, eles só têm imagem, porque eu acredito que esses textos vivem na boca e que têm como função principal o brincar. E o brincar é o estar.
sem aquela ideia de que isto é para, ou temos que canalizar isto para aqui. Não, é só para Hum, estarmos e para brincar, para descobrirmos a nós e ao outro. yeah, Portanto, nasceu desse património que eu recebi na minha primeira infância e que hoje reconheço que é uma biblioteca que nós transportamos incrível e que passamos a quem temos à nossa frente, e que tão bom que fosse que pais e avós continuassem a passar esse tesouro sim, sem que nos dúvida. não só mergulha na linguagem, mas também é a nossa cultura. Ou seja, Claro, eu gosto de cantar, e a questão do canto alentejano, a própria melodia, é a imagem daquela que eu recebi da minha avó, que é também alentejana. Portanto, hoje, às vezes, quando vejo recolhas, vejo o mesmo texto, às vezes até uma versão muito idêntica, mas com melodias diferentes. Portanto, a cultura também vem impressa nessa claro. palavra. Ai, É muito... agora abre-se aqui um mundo de perguntas, não Ai, meu sei se Deus! não, por um lado eu queria te perguntar um bocadinho, passares um bocadinho sobre esta questão da primeira infância e o teu desejo de de alguma forma de voltar a esse lugar, então escolhes estudar educação de infância. Não sei se estou a fazer aqui uma leitura um bocadinho. E Sim, depois, como é que fazes esse salto para mudares de profissão, no fundo, porque sim. para seres contadora, mas por outro lado também queria agarrar um bocadinho nesta questão da tradição, hum, porque eu já te vi muitas vezes a contar e conheço bastante bem o teu percurso, e é bonito entender a tradição, a apropriação da tradição, ou seja, há, por um lado, a tua história, que vem desta genealogia, não é? E do lugar onde, onde te formaste, mas depois há uma paixão por Cabo Verde, Moçambique, e então são dois lugares de cultura, uma que está cravada nos genes e outra que vai sendo apropriada. Então, Sim. como é que é para ti esta fusão ou o primeiro amor, o segundo amor, o terceiro amor, sabes? Quarto, quinto, sexto, sétimo. Exato. Olha, eu para já nunca pensei que a minha vida passasse por contar histórias. Yeah. Eu era muito, muito, mas mesmo muito tímida. Eu tinha uma vergonha imensa de falar. Aliás, eu tive sempre muita dificuldade com as palavras. Eu nunca conseguia expressar aquilo que sentia de uma forma lógica ou direta. E contar histórias ou falar em público, eu achei que era uma coisa que nem nunca me passou pela cabeça, nem nunca foi um sonho, nem uma vontade, zero, zero. Entretanto, o que me acontece, e apesar de eu ter esses ouvidos, como estávamos a falar, de sempre ouvir muitas histórias e continuo a ouvir histórias, ou seja, sentar à mesa na minha casa e ouvir histórias é uma coisa que acontece com frequência, portanto, é algo que aconteceu lá atrás e continua a existir. Houve um momento em que já estava na formação académica, ou seja, estava em educação de infância, foi sempre algo que quis, de certa forma aqui a infância sempre me encantou, mas encantou-me muitas vezes, não só pelo lado da infância, mas como é que nós adultos mantemos essa infância cá dentro. Hum. Uma das coisas que eu mais gosto de trabalhar hoje em dia, por exemplo, na formação com professores, é trabalhar a infância que cada um teve e que ficou esquecida ou que não está tão lembrada. E gosto muito de trabalhar todos estes textos que nos banham ali no primeiro momento da nossa vida, para ir a resgatar, dar às pessoas a consciência daquilo que têm e desse património. Quando entro na universidade, foi em 2002, portanto estávamos no boom da literatura infantil-juvenil em Portugal, ou seja, surgem montes de editoras, um grafismo completamente diferente, que rasga com aquilo que nós estávamos habituados, e fiquei apaixonada pelo livro e percebi que um livro eu conseguia dizer aquilo que eu não conseguia dizer em palavras, ou seja, eu olhava e dizia, eu penso isto, mas eu não sou capaz de dizer isto. Portanto, o livro sempre, numa primeira instância, sempre foi uma extensão do braço, ou seja, quando coloco um livro nas mãos, é aquilo que eu quero dizer, só que eu não tenho aquela forma poética, seja a nível do texto ou da imagem, para dizer, mas acredito naquilo que ali está.
e teve essa ligação. E à medida que nós vamos cruzando livros com pessoas e que vamos fazendo caminho, vamos percebendo que não somos só de um lugar, ou seja, a minha raiz está em Évora, é ali que eu sou, aquela planície, aquela cor, aqueles tons, aqueles cheiros, tudo isso faz parte de mim. Mas quando, à medida que nós vamos saindo e vamos cruzando outros sítios, percebemos que também somos mais um bocadinho daquilo e que há coisas nossas que nós nem sabíamos, mas que também nos ligam àquele lugar. A África foi uma descoberta incrível para mim. Eu sonhava ir à África, eventualmente a passeio, pensava em desfrutar da África, mas quando fui a trabalho, eu nunca pensei que me arrebatasse da forma que arrebatou. Ou seja, encontrar aquela cultura completamente diferente, como tu dizes, é outra cor, é outro registro, é outra forma de estar, é outra musicalidade, é algo muito físico a nível, por exemplo, corporal, ou seja, a questão da dança, a questão desde a primeira infância, e eu fiquei completamente estarrecida e apaixonada por aquela terra, por aquela cultura, mas também percebo que há pontos que eu faço comigo, ou seja, e fui descobrindo também aí bocadinhos de mim que eu não fazia ideia. Das coisas Exato. mais bonitas que eu ouvi em relação a este encontro, e quando estive em Cabo Verde a dar formação a professores numa escola lá em São Salvador do Mundo, no meio da ilha de Santiago, em que era difícil o acesso para as pessoas lá chegarem, e estive a dar formação durante 2 semanas, e eu fazia, ou seja, estar com os professores em roda, aquele trabalho de proximidade, que é aquilo em que eu acredito. Eu não vou lá ensinar, vamos construir, cada um com aquilo que sabe e com aquilo que pode dar, e vamos construir. E no final da formação, eu perguntei e dei espaço para as pessoas dizerem o que é que achavam, e houve uma professora que me disse assim: "Eu pensava que era de cá". Ah, Como assim? Não, eu pensava que era de cá. A sua maneira de ser, a maneira de estar connosco, eu pensava que era de cá. E eu fiquei a pensar nisso. De facto, há uma postura, um silêncio, de alguma forma, uma cor que se calhar não é visível por fora, mas que pode haver por dentro, que faz criar essas pontes. Não sei, fiquei muito a pensar nisto e volta e meia ainda penso. é. Tu sentes que contar em Moçambique ou em Cabo Verde requer um outro tipo de características performativas? Outro tempo, outra relação. Sim. Das experiências que eu tive, sim, é outro, para já é outro lugar, ou seja, deixamos muitas vezes o espaço físico e estamos na rua. Foi maioritariamente onde eu contei. Também contei em algumas escolas, mas mesmo nas escolas tens sempre o lugar da rua. Depois tens sempre muitos miúdos à tua volta, ou seja, há sempre esse, mas que há um silêncio e um respeito por quem está a contar. Eu levava sempre o conto tradicional, e quer português, quer de recolhas que fiz de contos de sítios, Moçambique, Cabo Verde, Angola, e também levava o livro, que os fascinava muito, porque eles não têm acesso ao livro. Portanto, o livro para eles é um bem, assim, um tesouro, que eles querem pegar, querem mexer. Das experiências mais bonitas que eu tive na mediação da leitura foi em Angola, quando levei a surpresa de Anda, eu tenho em tamanho, em formato grande, e quando me sentei para contar a história, as miúdas reconheceram-se, 2 meninas, a Alice e a Fatinha, que não deixavam abrir a capa porque diziam: "Esta sou eu, esta sou eu". Ou seja, foi um momento, em que elas viram ali, um espelho. Foi dos momentos, assim, mais ternurentos que eu estive na mediação de leitura, que eu me recordo, sempre com muito carinho. E de facto, o tempo é outro, ou seja, o tempo é outro. Quando vou para esses sítios, há que pensar que livros é que levar na mala, por exemplo. Isso não tanto no conto tradicional, mas nos livros sim. Que livros é que farão sentido ali? Que livros é com que se podem identificar? Que livro é que é transversal a tantas culturas? Também é uma coisa em que eu penso, e daqueles livros que posso sempre levar na mala.
mas há outros que não vale a pena, porque não chegam da mesma forma, não há essas referências da mesma forma. Por exemplo, eu Uhum. falava com um professor que dizia que eram muito doados livros para as escolas que iam de Portugal para lá e contavam histórias de lobos, mas eles não conhecem lobos, nem sabem o que é um lobo, por exemplo. Yeah, claro, Frutas, morangos, eles não sabem, ou seja, não é uma coisa que esteja acessível, por exemplo. E claro, claro. pensarmos no que faz sentido, ou seja, que universo é que faz sentido, e depois encontrar esse universo para levar na mala. Uhum. A escuta é outra, é uma escuta mais atenta, é uma escuta mais generosa, e ao mesmo tempo, é uma grande alegria. Sempre fui recebida, ou seja, o momento de contar, alguém que está ali para dar alguma coisa, é recebido com uma alegria imensa. A Yeah. nível performativo, sempre não notei muita diferença na minha forma de contar, ou seja, eu também tenho este lado mais intimista, onde eu me revejo mais neste trabalho que a gente costuma dizer de formiga, ou seja, no meio não tanto um trabalho de palco, por exemplo, para grandes auditórios, não é aí que eu me Claro. revejo e que eu me encontro. Portanto, o meu registro performativo, não nunca alterei assim muito. Muda a questão do repertório e do contexto que levo. O performativo é muito aquilo que sou. Yeah, claro, claro. Talvez essa seja a grande diferença, não é? Entre o teatro e a narração. Sim, sim. Às vezes dizem, agora já não acontece tanto, mas, às vezes ainda acontece, quando vou às escolas e me perguntam se eu me quero trocar, ou se eu preciso de mudar de roupa, e eu digo: "Mas isso eu vou contar histórias, eu venho mesmo de Bru", ou seja, sou eu que assumo na primeira pessoa as histórias que vou contar, ou seja, não tenho nenhuns recursos, além do livro. Ao início ainda tive alguns acessórios e depois fui-me despindo disso tudo até perceber, e isto é um caminho que nós fazemos, que eu e o livro basta, ou eu e o conto bastamos, não preciso, Uhum. Bru, não preciso de mais nada. Claro, claro. Tu também és, assim, uma mulher do sim, né? Que Do sim, diz sim. As sim, aventuras aparecem, não é? sim, E já falámos uma vez disto, que eu também gostava de passar, que é quando te convidaram para a hora da leitura na telescola, eu não me lembro, mas acho que foi tipo 2 dias antes, assim, super em cima um da dia hora. para pensar, Foi um dia. um dia, tiveste um dia Uma para noite, pensar. aliás, ligaram-me de manhã e disseram: "Tens até amanhã para dizeres". Então, é assim, eu quando me contaste essa história, eu assim: "Esta mulher é a mulher do sim, bora lá". Então, essa experiência em oposição um bocadinho àquilo que nos estavas a contar, não é, da relação direta, de um trabalho intimista, da Sim, escuta de quem está ali, como é que a Bru, se relacionou com um público ausente, com maquinarias, com luzes, com todo um aparato artificial uhum, que bom, pronto, para um narrador, para um ator, é muito diferente, não é, de ter plateia viva, claro, fresquinha, de ouvidos. exato. Como é que foi isso? Eu sou muito da relação direta, ou seja, e como estávamos a falar, eu nem me revejo nos palcos, e há contadores que fazem espetáculos de contos e que têm essa vontade num palco e que têm o público até mais distante. Eu reconheço muito mais no mesmo piso, ou seja, na roda, é aí que eu me identifico a contar histórias e o meu trabalho passa essencialmente por aí, e é aí onde eu gosto de estar e acho que sou plena, ou seja, é aí nesse espaço. Quando recebi o convite da telescola, como disse, tive uma noite para pensar, não mais, e tinha que dizer sim ou não. Estávamos todos num momento muito, que ninguém sabia o que é que iria acontecer, estava tudo, muito nubloso, ou seja, caímos uma pandemia, o mundo parou, literalmente, travou a fundo, e surge este convite para ir contar histórias para a televisão. E a primeira reação foi: eu não tenho jeito com câmaras, eu não tenho formação qualquer sobre este meio televisivo, vai estar toda a gente a ver, porque eu sempre tive a consciência que seria, não é algo que tu fazes porque toda a gente estava em casa.
Portanto, era algo que toda a gente iria, ou seja, as famílias, para quem isto era direcionado, não iriam só assistir as crianças, mas os pais, os avós, ou seja, com quem as crianças estivessem, iriam assistir. Eu tive essa consciência e, ao mesmo tempo, eu disse, não, espera aí. Uma vez aprendi que quando nos chamam, nós temos que ir. Ou seja, se por alguma razão me chamaram a mim, então por alguma razão nós temos que ir dar a cara e temos que. Não, é aquela coisa, não podemos recuar. Chamaram-nos a nós, então vamos lá. E aquilo que eu quis fazer foi dignificar o trabalho que tantos mediadores de leitura há tanto tempo fazem, até antes de mim, ou seja, temos nomes tão grandes na mediação e na narração em Portugal, mas aqui é muito o contexto do livro, ou seja, da mediação-leitura, que há tanto tempo faz um trabalho em bibliotecas, em aldeias, em escolas, em tanto sítio, e dignificar o livro, aquilo que eu faço e que acredito, e dar-lhe essa visibilidade, ou seja, é possível. Então, quando disse sim, tinha a consciência que seria algo para famílias, foi consciente e pensar, ok, não tenho público, logo se vê como é que eu vou resolver esta questão, e fui fazer a primeira, ou seja, a primeira hora da leitura. Claro que era tudo muito organizado antes, ou seja, era tudo muito pensado, tudo tinha que ser muito debatido. Para mim houve algumas premissas essenciais. A primeira era que trabalhar editoras portuguesas, algumas com maior expressão, mas também as que não têm tanta expressão no mercado comercial. Trabalhar muito autores portugueses, era algo que era para todos, ir buscar autores que estavam esquecidos nas meias das bibliotecas, que já não foram reeditados, ou que são livros já muito antigos e que nunca mais ninguém pegou, e foi por aí o meu caminho para a telescola, para a hora da leitura. Depois foi uma construção, eu era a única de todos os professores que estavam a gravar, e aquilo era muito, muito duro, porque nós tínhamos 30 minutos e não havia cortes, não havia edição, portanto, nós naqueles 30 minutos tínhamos que dizer o que era para dizer, e se não houvesse coisas para dizer, tínhamos que inventar. Tínhamos um relógio gigante e, assim, aquela guilhotina, e durante 30 minutos nós tínhamos que contar, ler, fazer tudo o que era para fazer. Eu era a única de todos os professores que nunca utilizou o quadro digital. Eu disse: eu não vou levar o quadro digital, eu vou eu e os livros e vamos ter que arranjar aqui maneira de fazer isto. Claro que ao início foi ali um bocadinho de dor de cabeça para os câmaras, porque, pronto, o plano dos livros eu também não estava habituada, ou seja, há uma liberdade de movimentos que eu tenho ali, fora dali, que ali tive que ir aprendendo a gerir para que eles Sim. também conseguissem fazer o seu trabalho. O que foi engraçado e que fui descobrindo sessão após sessão, é que no decorrer de todas as sessões eu não fui ficando sozinha. Os câmaras entravam comigo dentro da leitura. E aquelas duas pessoas, que era só eu e eles os dois naquele momento, e depois quem estava na regi, também descia para viver os livros que eu tinha ali, que não conhecia, queria saber e queria levar de referência para casa, e queria ver para o filho, e queria ver, acabou por me ajudar. Na última parte da hora da leitura, havia uma parte que eu dizia que era ler para nada e atirar para o ar, que eram essas rimas tradicionais, as lenga-lengas, os trava-línguas, porque meia hora de escuta em televisão é uma hora fora da televisão. Mais, E eu não mais. sabia, ou mais, e eu sabia que 20 minutos e qualquer coisa já estava ótimo para quem estivesse a assistir. Portanto, eu guardava sempre a última parte da sessão para esse brincar descomprometido. Ou seja, eram as lenga-lengas, eram as adivinhas, eram os trava-línguas, era todo esse tipo de texto. E os câmaras adoravam e diziam entre eles: olha, é agora, é agora. E eles repetiam, não se ouvia, mas eu via e ia tendo esse contacto direto com eles, que me ajudou imenso, porque lá está, eu não tinha ninguém e nem sabia o alcance que aquilo tinha lá para casa. Fui tendo à medida que fomos fazendo os programas e pronto, e fui recebendo esse feedback, principalmente dos miúdos, ou seja, o que é que eles achavam nas escolas, pais que não sabiam que aqueles livros existem, que não sabiam que a leitura também podia ser assim. Por exemplo, uma das coisas que eu e a escola com a qual trabalhava em parceria, a Escola Corte Real, que nós tínhamos era hora só para ler, só entre aspas, ou seja, não havia Yeah. fichas de leitura. Isto também foi uma premissa.
e batalhámos muito por isso, para que naquele momento os miúdos estivessem só a ouvir. Se conseguissem ouvir 10 minutos, ouviam 10, 15, mas era só para ler, para estar. E acho que foi isso que também cativou quem estava do outro lado. Sim, que a única função é mesmo a função de ler. Ponto, Nada tem olha que só, ser, não para. é? É tipo é um trabalho em contracorrente, né, o trabalho da narração, que é um trabalho de valorização do tempo, de fazer só escutar, só ouvir, tudo muito com muitas aspas. Eu, este ciclo de programação da Algures chama-se Escutadores, justamente para isso, para homenagear os que escutam, não é? Aqueles Sim, sim. que eu acho que é muito importante. Mesmo. Olha, também na tua biografia tens uma coisa muito bonita que é que viveste, cresceste rodeada de mulheres. Então, essa rodeada de mulheres, de que maneira que isso te, te forma? Como te faz escolher contos, As te mulheres dita ensi as mulheres ensinaram-me, muita coisa na minha vida e eu nós não temos consciência disso, vamos ganhando essa consciência através do tempo. Eu cresci no meio de muitas mulheres, ou seja, tenho várias tenho, irmãs, avós, tias, professoras. Quando fui para o curso Educação de Infância, é um curso só de mulheres. As minhas referências na universidade de professores são mulheres, portanto, a minha vida foi e é assente em muitas mulheres. Como é que elas me influenciaram a mim e me foram dando e construindo não só aquilo que sou, mas também aquilo que faço. Eu costumo dizer, e conto muitas vezes essa história, as minhas avós estavam muito ligadas à cozinha, cada uma de sua maneira, mas ambas muito ligadas à cozinha. E essa forma de onde nós vimos também nos forma, ou seja, a forma também nos forma, e esse lugar tão redondo que é o lugar da mãe e das mulheres matriarcas da nossa família, não é? A mãe, o colo é redondo, a barriga da mãe é redonda, a panela onde comemos também é redonda, ou seja, esse lugar tão redondo sem princípio nem fim. E eu gosto muito de pensar que a leitura também é isso, é algo sem princípio nem fim, que nos vai afunilando e que nos vai aprofundando e levando para o fundo e cada vez numa espiral, mas que não tem princípio nem fim. Nós podemos sempre voltar e cada vez que voltamos conseguimos ir mais longe. Sim. E essas mulheres foram incríveis, olha, ensinaram-me o ritmo, a questão do ritmo e da rima, que eu acho tão importante na primeira infância. Veio de uma avó que tinha muita graça e tinha sempre a rima pronta na ponta da língua. De tudo o que se fazia, ela se fazia uma rima, tinha uma quadra, uma décima, tinha alguma coisa a dizer, uma oração, tudo o que acontecia vinha essa musicalidade que me ficou e que aprendi com ela. A questão do tempo, ou seja, cozinhar pressupõe tempo. Tens o tempo de preparação, tens o tempo da espera. Eram dados trabalhos pequeninos, como por exemplo pelar o grão para fazer os pastéis de grão que eu tanto gosto. E é um trabalho metódico em que tu estás sempre irregular em que vais fazendo, e às tantas, se nós agarrarmos nisto, lagarto pintado, quem te pintou? Ou seja, estas conversas que se cruzavam e este universo tão feminino que diz sem dizer, que há muito esse lado feminino que se diz sem dizer, e eu também gosto disso nos contos, quando os contos não nos dizem tudo, não são tão mastigados e que dão a outra oportunidade de pensar. Esse, esse lado de cola, esse lado redondo, esse saber da nossa raiz, saber de onde é que nós viemos, porque acho que só podemos contar histórias aos outros sabendo quem somos, sabendo que vamos sempre acrescentando aqui várias coisas, mas de onde é que a gente veio? O que história é que nos conta? Pessoas é que estão à nossa volta. Portanto, as mulheres sempre tiveram esse lado de saber da minha história, de saber quem sou, aquilo que me define, esta questão do tempo, a questão da escuta. Pedir uma história era saber que tinha um tempo para escutar tudo o que a minha avó queria dizer, todas as orações, e só depois é que vinha a história que eu lhe tinha pedido. Ou seja, aprender-se esse tempo e esse lugar
foi dos ensinamentos que eu hoje carrego para a minha profissão. A roda, esta questão de contar em roda remete muito para quando na minha casa todas aquelas tradições dos bolos da Páscoa, sei lá, da matança do porco, que também existia, todas essas coisas que juntavam a família, e depois havia sempre a parte das mulheres, ou seja, em que eram elas que faziam o pão e que benziam o pão, eram elas que migavam a carne, que faziam todo esse processo dos enchidos, por exemplo, e tudo à volta de um alguidar gigante que era a roda, onde havia conversas que nós nem sempre percebíamos tudo o que é que elas estavam a dizer. Exato. Mas este lado feminino é sem dúvida este mundo de água, que acho que é também onde eu me procuro e revejo nos contos, ou seja, a profundidade, este lado da primeira infância, que também estamos no mundo da água, só depois saímos para o ar, acho que é por aí. E muitas mais coisas poderia dizer. Bem, vamos fazer um minha palavra 2 com a Bru. Ok, Não, tinha ainda aqui 2 coisinhas que eu acho que eram bonitas também, que é quais são as tuas referências? Assim, enquanto artista, não é? olha, Além da tua referências. avó e de tudo, e pronto, tudo o que Sim, tu a minha já. professora Fernanda também era uma grande referência, que era a professora que me contava histórias, que não era professora, no fundo, era uma contínua, mas que contava histórias. E contava histórias que demoravam 1 hora, à hora do almoço juntava-nos e contava-nos as histórias. E são as referências da minha escuta, ou seja, foram as pessoas que me deram escuta, foi através dela que eu ganhei orelhas. Depois, mais tarde, tive a professora Ângela Balsa, que me mostrou o mundo do livro infantil, como professora da universidade. A professora Cláudia Sousa Pereira e a professora Ângela Balsa foram 2 pessoas que me levaram para o universo do livro. Eu sou de Évora, portanto, a Biblioteca de Beja foi sempre uma casa que eu frequentava como por vontade própria, ou seja, sem pensar que a minha vida iria passar pelos contos e pela mediação leitora. Eu ia porque gostava e porque aquilo me alimentava, portanto, as palavras andarilhas, as noites de contos na cafetaria, todas as formações que foram dadas naquela casa, são uma enorme referência para mim, ou seja, era um lugar de grande, grande aprendizagem. Portanto, se eu tivesse de dar assim as minhas referências, estas pessoas academicamente que me levaram para o universo do livro infantil, e como casa, Beja e as palavras andarilhas e a sua biblioteca, e nomeadamente as pessoas como a Cristina, que foi sempre pronto, a pessoa que de certa forma que dávamos a cara da biblioteca e que descortinou este mundo da mediação do livro e da leitura. Mas depois, todos os técnicos da biblioteca, a Lénia, a Luzia, a Paulinha, que também, com o tempo a gente foi vendo aquela casa a trabalhar e o trabalho que elas faziam, ou seja, essa grande referência para mim, que os contos não era uma coisa só da biblioteca, mas porque elas iam às freguesias, elas iam trabalhavam com os sem-abrigo na Santa Casa da Misericórdia, trabalhavam, enfim, foi aí que eu tomei a primeira dimensão e assim a grande referência de um trabalho que uma biblioteca e que um livro pode fazer. Yeah. Assim, a primeira banho de. Eu lembro-me que a primeira vez que eu entrei na biblioteca de Beja tinha um cartaz a dizer: é favor mexer nos livros. Nunca mais me esqueço, nunca mais me esqueço. Eu percebi que o Yeah. livro andava com elas para todo lado, para todas as comunidades, para as escolas, para as aldeias, para as freguesias, para os lares, para todo quanto era lado. Portanto, a Biblioteca de Beja, por todo o trabalho, é uma grande referência para mim, sim. Yeah. Olha, agora mesmo para terminarmos e como fica com muita coisa, muita água na boca, também fica já o convite para quem vir esta entrevista que a Bru vai contar no dia 12 de setembro, às 10h30, no Jardim da Quinta das Conchas, neste ciclo de programação que se chama Escutadores. E com certeza virá, isto é um público mais familiar, mas com certeza para o ano virá para fazer um serão de contos, portanto está toda a gente convidadíssima. E agora pedia-te para dar assim que conselhos, ou que conselho, ou que coisa fundamental dirias a quem quer ser contador de histórias, narradora, fazer este trabalho de mediação leitora?
Eu vou dar o conselho que eu fiz, ou seja, sem saber que iria vir ter aqui, mas que eu hoje vejo que foi algo que me construiu e que me abriu muitos horizontes. É escutar e ver muita coisa. Eu fazia isto porque gostava, ouvir muitos contadores, muitas pessoas a contarem histórias, narração oral, com mediação do livro, da leitura, ou utilizando até outros recursos que não o livro e que não a parte da narração, mas essa bagagem que nós adquirimos do leque que há e de vermos, até conseguirmos depois encontrar aquilo que nós somos, não é? Portanto, o meu grande conselho é às pessoas que têm vontade e que querem abraçar este mundo, é escutar, ou seja, escutar muito e depois começar a contar. Há esse muito receio de inaugurar o silêncio, que é muito difícil de rasgar. Em Moçambique, só aqui para terminar, havia uma senhora que quando nós nos reuníamos todas as manhãs, começávamos sempre em silêncio. E ela dizia, é muito difícil abrir a sala. E disse, pois é muito difícil tomar a palavra para começar a contar histórias. Mas, à medida que nós vamos tomando consciência do nosso caminho, sabemos a direção da palavra que queremos dizer, da forma como a queremos dizer, esse silêncio vai sendo mais fácil de rasgar e de entrar para a palavra. Portanto, acho que o escutar histórias, o ouvir quem já conta, quem já contou, e quer profissionais, quer pessoas sem serem profissionais, porque há muitas histórias de contadores que não são profissionais, mas a escuta é essencial para quem conta. Eu acho que é o maior conselho que eu posso dar, porque acho que foi aquilo que me fez e me trouxe aqui a este lugar, foi o escutar. Lindo! Então, bem-vindo aos escutadores de histórias. Esta Obrigada. gravação de alguns. Muitíssimo obrigada, Bru, por Obrigada eu. teres partilhado este tempo connosco. Isto é um até breve, porque Até breve. vamos continuar sempre aqui em parcerias e em coisas bonitas a acontecer. E é isso, obrigada. Olha, eu como fui escuteira, posso dizer a palavra de escuta. Exatamente. Posso dizer que a palavra de escuta, ou seja, os escutadores, de facto, é o nosso público, ou seja, e nós mesmos também. Obrigada, Susana. Muito Obrigada. bonito o vosso projeto e a gente vai se encontrar, com certeza, a Com contar certeza. e a escutar. Um beijo Exatamente. muito grande. Beijinhos, Bru, Um obrigada. beijinho. Obrigada eu.